Sem Filtro, com Marco Aurélio Souza. E antes de você falar qualquer coisa, você é nosso convidado para assistir essa belíssima peça que foi ao ar no Jornal do Almoço de hoje e que conta a tarde histórica do Esporte Clube Internacional. Torcedor colorado, coloque para fora aquele grito que não explodiu, que ficou empedrado por tempo demais. Começamos hoje. Se queremos ser campeões, tem que começar hoje. Essa ciência inexata que é o futebol nos arranhou orgulho. Nada que fizesse nosso coração vermelho deixar de acreditar. E depois de tanta procura, encontramos o nome para nos recolocar no caminho das glórias. Meu nome é Roger Machado Marques. Compreendeu a paixão e o vazio que nós colorados sentíamos. Ainda mais em momentos como esse, de hiatos. E que possa, a partir desse jogo, conquistar títulos. Esse é o meu grande objetivo. Nos guiou ao topo novamente. E vamos voltar a escalar o de novo. Ele e os jogadores nos representaram em campo. Não conseguiu, Bruno Henrique, voltou pro Carboneiro, vai marcar, é gol! Gol! O Inter começa a ganhar o Grenal, dentro da arena, da área para cruzar, gol! Depois de uma longa temporada, o Inter quer porque quer o título. E quando a gente sente a carga elétrica de ter 11 colorados em campo, fica difícil nos segurar. O árbitro vai autorizar, Valência na bola, uma bomba! Gol! Um gol extraordinário! Um gol para um time campeão! Senhoras e senhores, respeitável público do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, o Inter é campeão do Rio Grande do Sul. O Inter é campeão do Rio Grande do Sul, de forma invicta, com muita categoria. Agora, nós, colorados, voltamos a ser todos iguais, todos campeões. Avós, filhos, netos, gerações que se unem pelo Inter. É o começo de uma nova era. A primeira montanha foi escalada. Estamos prontos para as próximas.
E aí, Tchê? Passa um filme na cabeça aí? Nossa, e como? Mas, eu comemoro, assim, fico feliz por lembrar, assim, também do início da trajetória do Roger, assim, né? Quando ele chegou, quando ele se apresentou. Eu acho que isso é fruto do trabalho, da comissão dele, assim, acho que da entrega dos jogadores, né? Eu costumo falar muito que é uma soma de fatores. Ele, né? Os atletas que estavam aqui, que carregavam já um peso, né? Das últimas eliminações. E também quem chegou soube vestir a camisa, porque acho que o Roger sempre deixou isso muito claro para nós, que a partir do momento que tu veste a camisa de um clube, tu carrega também a história, né? Não é só o momento. Não importa se tu não estava 10 anos atrás, não importa se tu não estava 3, 5 anos. Tu vestiu a camisa, tu carrega essa história junto contigo, e tu carrega essa responsabilidade de mudar a história também. Então, acho que é isso que fica, sabe? Faltam palavras, cara, porque é incrível ver esse resultado hoje, esse título, né? E não tenho dúvidas, assim, que se a gente conseguir manter essa linha de trabalho com o pé no chão, a gente tem um ano muito legal aí para competir. Tem uma coisa que eu preciso te perguntar, já vou perguntar agora para não deixar o tempo correr e essa pergunta ficar esquecida. O Rocher voltou, ao que tudo indica, em condições. Se ele foi para o banco, ele tinha condições. Qual o momento que o Roger te chama, porque é óbvio que vocês tiveram essa conversa, e ele diz, Antony, é tu que vai jogar? Cara, na verdade, assim, o contato muito ele é feito mais em dia de jogo. Como eu te falar, assim, não teve esse contato, né? Acho que quem conversa mais comigo é o Leozão, né? O Leonardo Martins, preparador de goleiro, ele que faz essa linha com o Roger, essa conversa com o Roger. Acho que eles que decidem isso. Mas não teve a conversa direta, assim, em relação a isso, porque o Rocher tinha voltado recém, fazia uma semana que ele tinha voltado antes do primeiro Grenal. Então, ele teria condições, mas assim, não sei se 70%, entendeu? Acho que ele ainda ele tinha algumas dores, né? Isso é uma coisa de goleiro também. Eu lembro que o Dida tinha essa frase, que se o goleiro não tiver dor, ou ele não é goleiro, ele tá te mentindo. Né? Porque tinha um treinador de goleiro que falava... Deus não criou o corpo humano para ficar caindo na horizontal, né? Brigando contra a gravidade. Então, o goleiro sempre vive com dor. E aí, cara, quando o Rocher voltou, acho que sempre foi muito claro que a personalidade dele agregava, né? E continua agregando. Acho que o tamanho, a grandeza do jogador agrega. Então, ele vindo para o banco e de alguma maneira ele já contribuiu e muito, né? Para esse momento tão importante que era esses 2 jogos. E essa conversa, ela é natural. Foi ao natural, então? Foi algo natural. Acredito que deve ter essa conversa, mas eu volto a falar, não tenho... O mais importante de tudo para mim foi ter cumprido o meu trabalho, ter entregue. Acho que esse é sempre o principal objetivo de quem entra no campo, né? Acho que daqui para frente é tranquilidade total, né? Eu e o Rocher temos uma relação muito tranquila, muito de boa, assim. Acho que existe a disputa por posição. Mas ela é natural, ela é saudável, ela é do futebol, é uma questão que acontece e aí isso fica a critério, né, vai ficar a critério do Roger, da comissão, e a gente também não tem ressalva nenhuma, tanto eu quanto ele. Quem estiver dentro de campo vai estar representando, entregando esse... Que maravilha, mas estamos na briga, né? Estamos na briga. Né? Na esteira do que o Marco te perguntou, quando é que tu, Antony, eu li que tu... Tem trabalho assim com terapia também, que é algo assim fabuloso para as pessoas, né? Que todo mundo faça, quem tem condições de fazer. Né? E existe assim um certo preconceito no futebol também. Mas quando é que tu percebeu, olha só, eu sou isso aqui mesmo. Eu posso ser goleiro sim, eu posso substituir quem for sim. Eu vou ser goleiro, eu passei assim da transição do goleiro da base que entrou e tem dúvidas e tu te sentiu o cara assim para ser campeão gaúcho e titular do Inter. Tem algum jogo, um Grenal, sei lá? Acho que o jogo que mais marcante assim, que muda um pouco a minha imagem dentro do clube e eu senti a diferença perante os torcedores também, que não posso deixar, né, de lado. Os torcedores são muito importantes na relação de confiança para o atleta, foi o jogo contra o Cruzeiro. Do pênalti. Depois daquele jogo ali, até pelo contexto que o clube vivia ali, né? Tipo, a gente tinha ganhado, se eu não me engano, a gente ganhou o primeiro jogo do Juventude, daí a gente joga contra o Atlético Goianiense e perde. E aí depois a gente joga de novo
contra o Cruzeiro, empata em 0x0, aí joga lá contra ele, não, ganha 1x0 em casa, empata lá 0x0 e aí começa a arrancada, aquelas 16 jogos sem Começou perder. nesse jogo, exatamente. E aí, então foi muito importante para esse contexto. E aí muitos torcedores também lembram disso, desse momento. E o Roger também sempre deixou muito claro que todos aqueles jogos iniciais eles foram fundamentais para essa sequência, né? Então a partir daí, cara, realmente mudou um pouco a maneira que os outros me enxergavam e eu sentia essa diferença. Foi a partir dali que eu senti a diferença nessa confiança. Não foi depois de um Grenal, que é o que a gente às vezes imagina, né? E o que eu senti mesmo, e também, esse ano, acho que a ficha caiu mesmo a partir do momento do primeiro jogo, mesmo que o Rocher 70%, tu olha ali pro banco, tá o Rocher. Aí tu fala, caraca, eu tô aqui, né? Eu fui escolhido para esse momento, né? A gente sempre sonhou, mas quando é realidade é diferente. E ele falou contigo? Rocher? Tipo, vai lá, garoto, vai lá, não, isso é tanto quanto, eu acho que ele também tem isso, quanto qualquer goleiro que tá ali, a gente sempre tenta apoiar ao máximo, sabe? A gente sempre tenta deixar o mais saudável possível. Vocês estão no mesmo barco ali, exato, né, cara? Porque tem muita pressão já ao natural, né? Então, a gente não tem por que a gente trazer um fator a mais para contribuir, para causar qualquer tipo de faísca num grupo que estava bem, num grupo que está bem, que tem um ambiente saudável. E aí a gente tem essa relação. Sempre quem estiver jogando vai estar sendo apoiado, vai estar sendo incentivado. Claro. E acho que ele é fundamental para isso, sem dúvida. Sempre se espera, né? Às vezes, quando um cara desse porte do Rocher, não é fácil. Às vezes, imagino tu abrir mão de jogar para estar no banco, né? Mas isso só mostra o tamanho da grandeza e da pessoa, do ser humano que ele é, né? Ele entender isso e passar essa confiança me surpreende, mas, mais uma vez, só comprova tudo que ele já foi até aqui, tudo que ele vem se mostrando, sabe? Cláudio, eu vou aproveitar que tu citou o Johan Cruyff e já vou introduzir o outro assunto, já misturando com a atualidade. Com jeito, né? Por favor, com jeito, sempre, com carinho. Tem Inter e Corinthians esse final de semana. Inter e Corinthians foi a final do Brasileirão de 76, Claudião era o lateral direito do Inter. E aquele Inter de 76 adaptou umas ideias que o Cruyff executava na Holanda, no Barcelona. Sim. Parece loucura a gente dizer isso hoje. Tudo. Mas o Inter, a gente está vendo as imagens, ó, a final do Brasileiro de 76. Esse Inter aplicou ideias de Rinos Michels. Aquele ali que deu a centradinha sou eu, tá? Aquele cara ali, aquele lateral. Como é que foi? Como é que vocês conseguiam fazer o que na época se interpretou como linha de impedimento? Que nunca foi. Não era linha de impedimento. Ela nunca foi linha de... A gente tem que dizer que o Ajax, naquela época, era bicampeão europeu. E aí o Inter pega aquelas ideias, o seu Minelli, né? Pega as ideias e leva para jogadores inteligentes. Quem traz a ideia era o Marinho. É o Marinho. Marinho Pérez. Que veio do Barcelona. No Barcelona com o Rinos Michels, que era o treinador da Holanda. E com o Cruyff. Com o Cruyff, com o outro meia, aquele mais loirinho dos cabelos longos, que agora me fugiu o nome. E ele veio... não? Não, o Rezenbrink era ponta. Era um meia cancha, um loirinho que jogou no Barcelona junto com o Johan Cruyff. E aí vocês vão para cima do Marinho e perguntam. Não, aí o Marinho veio e aí perguntou, vem cá, meu. E aí, não é linha de impedimento. Porque antes tinha uma coisa que hoje a regra está alterada, tá? Que facilitava. É que... Neskin, tá? Isso aí. Tu não tinha como... Se tu deixasse qualquer jogador atrás da tua linha, recebendo a bola ou não, era impedimento. Então, olha a facilidade. Tu dava uma blitz, como a gente diz, né? Dá uma abafa, dá uma blitz. Quando? Quando esse cara tiver com a bola, ele está querendo dominar, ele não pode estar olhando para cima, ele tem que olhar para a bola para tentar ver se não é que é a hora de tu dar aquele aperto nele, porque ele não tá, ele vai ver quando ele vê, tem uns 5, 6 na volta dele. Sim. Só que se ele conseguisse lançar, tu tinha que dizer, só faz isso quando? Deixa no mínimo um lá atrás. Lançava, não importa se foi para aquele cara ou não, impedimento. Hoje não. Hoje, se o cara entrar de trás, o que está no impedimento e não participando, o jogo segue. Te ferrou. Então, seria mais difícil. Mas nunca foi tentando a linha do impedimento. Era a marcação-pressão. Apertar para ganhar a bola e para fazer gol. Teve um gol contra o Curitiba, no campeonato, que nós ficamos em 8-2. Barbaridade. No meio do campo, a Blitz pegou e 2 deles, já tinha 8 saindo, ficou 2 lá atrás, porque pode ficar Como é que vocês
tinham o tino de sair todo mundo correndo ao mesmo tempo. Tinha Agora pode entregar. Tinha a palavrinha-chave, tem histórias boas e ruins, né? De vez em quando alguém fazia, porque vamos dizer que seja, vai ser o nome de um passarinho, tá? Tá. Sabiá. Todo mundo sabia que a primeira que devolvesse pro cara atrás, a blitz pegava. De vez em quando tinha um que se atrasava. E aí, fulano, puta, eu achei que era tico-tico hoje. Tá, e era o Figueroa quem dava essa senha ou não? Não necessariamente. Não. Normalmente era o Marinho, porque ele era o que sabia o conjunto da obra. A hora, é a hora do quê? Tira a visão do cara do campo. Ele tem que olhar para o chão para tentar dominar a bola. Não é quando ele já dominou, que é fria. Sim. Era meio que premeditado, sabe? Cansamos de abortar a saída no meio. Não. Por quê? Porque o cara já tinha levantado, já viu que aquele bando vinha longe. Já tinha visão periférica, né? E isso, a hora que ele tiver a possibilidade de olhar, ele já tem que estar com cercado. O aperto. É verdade que o seu Rubens Francisco Minelli, Seu Rubens Minelli, um dos maiores treinadores da história do Brasil e, para mim, um dos mais justiçados, porque depois de ser campeão brasileiro em 75, 76 com o Inter, ele tinha de ser técnico da seleção brasileira. Aliás, em 77 com São Paulo, ele tinha de ser técnico em 78. Mas tudo bem, essa é outra história. É verdade que não tinha vídeo, não tinha análise de desempenho com o computador. E ele, às vezes, mandava um fotógrafo tirar slides. Ele subia lá no pavilhão, lá em cima, e ele tirava slides de o treinamento coletivo, defesa, meio campo, e mostrava na cozinha. Não, e aí depois tinha um aparelhinho lá do slide que a gente tinha a sala da preleção, onde seu Minelli, ele dizia, olha aqui, olha ali, ó, ali naquele... Porque ele selecionava depois, isso é era vídeo, uma pilha, né? Isso é vídeo. Era uma pilha. E ele mostrava as fotos, dizendo, olha lá, ó, a cobertura nesse lance aqui, se não entrar aqui, blá, blá, blá. Então tinha como corrigir. Tinha como. E o grupo, aí entra um detalhe, que parece que a gente quer se autoelogiar. Mas era um grupo diferente, era inteligente. Era diferente. Aí que tá. A percepção do jogo era muito bem feita pelo grupo todo, porque se treinava todo dia. Nada era feito. Nós levamos 40 dias treinando essa tal de blitz aí, sair lá o detalhe, 40 dias treinando camuflado. Quando vocês da imprensa chegavam, nós já tínhamos treinado aquilo ali. Aí ia para o treino normal, fechava as portas, treinava, abriu para tudo. Agora é o treino normal. Então, quando a gente implantou num jogo no Beira-Rio, no primeiro tempo foi 4-0, os caras não passaram o do meio campo. Por quê? Porque os caras foram surpreendidos. Não, e aí olha o time, né? A gente citou esse Inter e Corinthians, estamos vendo as imagens da final de 76. Manga, que já chega aqui consagradíssimo, goleiro da Copa de 66, goleiro do Botafogo, do Garrincha, do Newton Santos, vai para o Uruguai, constrói uma história maravilhosa no Nacional de Montevidéu. Impressionante. Lá conhecido como La Múmia. Lateral direito era este que está aqui conosco, Claudião. Hoje calvo, pode dizer. Figueroa, Marinho Pérez, que a gente citou, era zagueiro do Barcelona, seleção brasileira. Ele tinha vindo do Barcelona. Lateral esquerdo, Vacaria, Caçapava, Falcão e Batista, o meio campo, Valdomiro, Lula e Dario Maravilha. E o Carpegiani não pôde jogar nesse jogo porque ele estava fora. E o Batista jogou esse jogo também, né? O O primeiro Batista gol é dele. jogando. O primeiro gol é dele, inclusive. O primeiro gol é dele contra o... Não, contra o Atlético. Ah, não, contra o Atlético dele, é verdade. Aí é Dadá e Valdomiro. Falta, né? A gente estava perdendo 1-0, ele pegou um chute lá de fora da área 1-1 e o Escurinho e o Falcão naquela de cabeça fizeram o segundo contra o Atlético na semifinal. Mas esse lance aí que a gente está vendo, ó. Ali ele sofreu a falta. Tá, mas é o Batista sobrando falta, isso. Para ver como ele Chega era. Naquele cabeludinho. Ele era um volante que estava o quê? Invadindo a área, porque tinha capacidade, né? Tinha talento. Nesse time aí, quantos não viraram técnico? Cláudio Duarte, técnico. Falcão foi técnico. Batista chegou a ser treinador. Vacaria, treinador. Vacaria chegou a ser treinador. Carpegiani, campeão mundial. Tu entende? Tu vai em todos. Eles o Lula, treinador. O Lula foi treinador? Foi, no Rio, foi no mundo árabe todo. O mundo árabe teve anos e anos. Olha só. O Valdomiro é que não foi. O Dario treinou base, depois Marinho virou Pérez comentarista. Marinho foi o treinador. O Batista foi o treinador muito tempo, foi da base em alguns clubes. Falcão foi. O Príncipe Jajá, grande Príncipe Jajá.
O Jajá trabalhou na base do Inter como treinador, depois não quis seguir mais. E essa tua verve de contar histórias que a gente fica sempre ouvindo, porque são histórias que talvez se outras pessoas contassem não teria graça nenhuma, né? Quando é o Cláudio. Isso surgiu como, assim, quando tu viraste capitão, alguém enxergou isso rapidamente? Quando é que tu percebeu que isso era uma maneira de mobilizar as pessoas, Cara, mobilizar o grupo de jogadores? Se eu te disser que aqueles anos o Inter vinha perdendo, ganhou 69. Em janeiro de 70, o seu Daltro Menezes, ele subiu os 11 do juvenil, que era o júnior da época, os 11. 9 tinham estourado a idade, só eu e o Jangada, que era o ponta, ainda tínhamos 2 anos, que eu tinha o 18 quando nós subimos. Sim. E a gente subiu e ele disse, é um crime eu levar 9 e não levar esses 2. E levou junto. E a gente começou a participar do BID 70, quando começa a vir jogadores de fora para 7-1. Vem o Figueiredo em 7-1, tá? Vem um que outro aqui, vem um que outro ali. 7-4 vem vem o Sérgio Lima, que era um centroavante, que depois fez sucesso no México, porque como campanha de gauchão, o 74 foi um exemplo, foi 100%. Foi invicto, né? Não é invicto. Ganhou todos os jogos. Ganhou tudo. Tá? Já devia ser campeão brasileiro em 74. Se não fosse o azar do árbitro em interpretar incorretamente as possibilidades do jogo. Eu não posso dizer mais nada, porque eu sou amigo dele até hoje. O Arnaldo. Foi o Arnaldo. César Coelho. Era me enganei. Hoje ele diz, me enganei. Claudião, o pessoal lá de Bagé está nos acompanhando. Um grande abraço para o Telminho, Telmo Carvalho. Ele disse que o Lula foi treinador do Grêmio Bagé, do Grêmio Esportivo Bagé, Jorge Negro. E aí ele te pergunta o seguinte, se esse time do Inter, 7-5, 7-6, eu já vou desmembrar, 7-5 e 7-6, qual dos dois foi o melhor? Tem 7-9, tem o time campeão do mundo, Libertadores. Qual o melhor Inter? Cara, é difícil porque assim, são quase os mesmos, tá? Mas se tu fosse ver pelo resultado prático, né? O de 74, tá? Que era o Hermínio, que era o quarto zagueiro. Que foi campeão em 75. Foi 7-5, mas 7-4 já estava. Era Figueiredo, Hermínio e Vacaria. Sai ele, vem o Marinho. Isso, aí quando ele sai é quando o Marinho vem em 7-6. Até então, quem era o que disputava com ele era o Bibiano. Inesquecível Bibiano de la Sena Pontes. O zagueiro mais rápido que eu vi até hoje. É mesmo? Mais rápido. Ele era esbelto, altão, mais perna longa, acelerava e... Era o irmão mais novo dos irmãos Pontes. Sim, Dyson Pontes. Era o Dyson e o João. Jogavam lá no Gaúcho de Passo Fundo. Tu tinha que ver quando tinha o jogo, nós e eles. Cara, vocês, dá uma aliviada, tá o irmão mais novo de vocês aí. Não, aqui nós não temos família, não. Arrepiava. Não tem família, não. Tá, mas qual é o melhor time? 75, 76? Cara, eu me sinto até, de certa forma, inibido, porque se eu te disser que, para mim, todos eram de uma capacidade, porque naquela época, o que teve de detalhe preponderante para aquela campanha toda, de octa e de bi brasileiro, foi o ter ganho regional. Porque na época era assim, perdeu o regional, manda todo mundo embora e contrata outro time. Aí o nosso ganha 69, melhora para o 70. Ganha 70, melhora uma, duas coisas. E foi, a cada ano veio o Manga 7-4, Lula 7-4. E vai agregando. E vai agregando aonde precisava. E a base fornecia. Felipe Luiz, acho que foi na última coletiva, ele falou o seguinte, porque quando você coloca a respeito do elenco, do time, todas essas coisas, que você é obrigado a golear toda hora. Isso não existe. Ainda mais no futebol, né? Que quando está numa boa fase, é capaz de ganhar. A gente vê acontecendo os últimos colocados ganhando Por exemplo, o Santos ganhou do Cruzeiro e do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É verdade. Eu acho que o lado é o seguinte... as Copas do Brasil, principalmente Libertadores, são jogos completamente diferentes, são jogos particulares, complexos, né? Não é porque você ganhou de 1-0 que você não fez uma vantagem. É uma vantagem e é uma grande vantagem quando você tem um time azeitado, um time organizado, um time que vem jogando bem. Ah, mas joga fora de casa.
Lembrando que o Arrascaeta não jogou. O Arrascaeta volta amanhã. O Arrascaeta é o cérebro desse time já desde de 2019. O Inter pode ganhar, tá? Na enquete? Pode, por que não? Entendeu? Só que vai ter que tomar mais cuidados do que tomaria se o resultado tivesse sido outro. Tá? Por exemplo, o Palmeiras joga, acho que quinta-feira, sei lá. Sim. Fez um ganho. baita resultado. O Palmeiras joga para cumprir tabela. Fez a sua parte. Protocolar o jogo. Entendeu? Fez a sua parte e acabou. E eu acho que, por exemplo, esse placar de 1-0, ele obriga principalmente a quem vai jogar fora de casa a ter uma concentração superior se por acaso tivesse uma vantagem maior. Não é sentar em cima da vantagem. É inconsciente isso, não adianta, entendeu? Isso é inconsciente, não? É inconsciente. E você com 1-0, você vai ter que ter, que você ganha jogos desse nível, você ganha e perde no detalhe. É uma bola que escorrega, é um lateral que isso, é uma faltinha, é um mau posicionamento, uma saída errada. São esses detalhes que fazem. O Inter vai ser obrigado a sair para o jogo. Só não tenho a certeza se vai sair de peito aberto. Porque corre um risco muito grande, exatamente pelo jogo de transição do Flamengo, de toque de bola, a volta do Arrascaeta para servir, vai precisar ter uma atenção. Eu até gravei alguma coisa para o pessoal daqui a respeito, acho que foi para o Globo Esporte, alguma coisinha assim a respeito. Fernando Becker. Qual seria, né, vamos dizer, a receita para ganhar? Os times que o Flamengo sofreu foram times que fizeram uma marcação estreita o tempo todo, erraram poucos passes e conseguiram fazer, quando o Flamengo perde a bola na sua zona de ataque, uma transição muito rápida. Ou seria, contra-ataques rápidos com acerto de passe. Essa receita, eu acho que é a receita para todo mundo, né? Mas é quase um jogo perfeito, né? Não pode errar nada. Esse o detalhe é esse. Vai precisar fazer aquele jogo chamado perfeito, né? Para que você possa superar. É uma vantagem? É uma vantagem. Você joga por 2 resultados, né? Na transmissão da Globo, que você falou, olha, é um confronto, né? É um confronto, tem um resultado, tem outro. Mas a gente está discutindo muito aqui de que uma chance possível para o Inter, dentro do universo aí colorado, é de tentar replicar um pouco do que o Inter fez no segundo tempo. Ainda que lá no segundo tempo do Maracanã tem uma circunstância, o Flamengo já tinha 1-0, fez aquela blitz no começo, teve uma questão física e tal. É de o Inter marcar o Flamengo um pouco mais alto. Mesmo com Léo Ortiz e Léo Pereira saindo de trás, quer dizer, se passar aquela primeira linha ali, tem espaço e já era. É muito arriscado de jogar assim contra o Flamengo? Ou não tem outro jeito? Porque isso é meio que uma armadilha, né? Desde que o Felipe assumiu, esse tipo de jogo que ele faz, chamando o adversário para ele conquistar esse espaço, né, na primeira linha de marcação. Passou ali, já era. Porque são jogadores no meio, ainda mais se você tiver Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Jogadores hábeis, jogadores com boa visão de jogo e que com um passe eles podem... Isso é uma coisa que o está falando, tudo teoria. Porque chega na hora do jogo, né? O Flamengo ele foi avassalador no primeiro tempo lá e aqui, né, no jogo de domingo. Mas esquece o jogo de domingo. O jogo de domingo foi uma outra configuração, pelo fato do Bruno Henrique ser aquele cara que vai lá. Ele acelera. Se o zagueirão, se o Vitão der uma bobeira de 1 segundo, ele vai porque é um cara rápido. Coisa que o Pedro, pelo menos na minha visão, foi essa. O Pedro não consegue isso. Mas aí o que aconteceu? Deu uma demorada no segundo tempo. O Inter encaixou a marcação, conseguiu bons momentos ali e demorou a mudar. Entendeu? Essa foi uma das reclamações. Se ele muda, por exemplo, coloca um jogador com o estilo do Pedro para segurar mais a bola, para fazer o homem de apoio quem vem de trás, não precisaria ter passado, vamos dizer, aquele passe vertical. Eles não são zagueiros, então passe lateral só na construção. Mas na hora de colocar isso aqui, e isso é uma coisa que realmente faz uma diferença danada. Entendeu? E aí aquilo que um time nosso aqui... Você complica teu adversário. Porque ele não vai poder errar um passe na intermediária. Para um time que fica com a bola quase o tempo todo, entre aspas. Coisa, né? Por exemplo, quando tem essa marcação muito forte, que você obriga os zagueiros a jogar com um pouco mais de rapidez e até menos lucidez, acontece o que aconteceu na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, um erro de passe. Porque você não foi desclassificado, né, no jogo da volta, você foi desclassificado no jogo em casa, quando você deveria, né, pelo menos não ter perdido o jogo.
pô. Que cabelinho, hein, Lucas? Aí eu tinha uns 15 quilos a menos, né? Olha aí. 15 anos tu tinha aí também, né? Poxa vida. Surfista. Que nunca momento, pegou hein? uma onda. Mas tá... Mas aqui tu já era titular, né? Ali. Que legal. Que belas fotos. Depois, se puderem me mandar, eu vou aceitar. Porque... Com certeza vamos falar com o Beto aí pra te encaminhar as fotos. Aí é contra o Boca, ó. Final. Esse é o jogo do Olímpico já. Já. Aquela Libertadores de 2007, o Grêmio foi vice, começa com uma vitória em Assunção, gol teu, né? Isso. Eu acho que foi a única o vitória. Sarra defendeu um pênalti no último minuto. Tu faz foi um chute fora da área, né? Isso aí. Aquele jogo foi contra o Cerro? Cerro Porteño. Cerro Porteño. Isso aí. Aí depois o Grêmio vencia no Olímpico, empatava ou até perdia fora, mas depois recuperava no Olímpico. Isso aí. Desistiu da cabeleira, Lucas? Pois é, acho que eu cortei o cabelo em 2008, 2009 ali, já estava pensando em casar, ser pai, aí eu falei, aí corta o cabelo, eu acho que, sabe, aí a minha esposa decidiu que eu tava com vontade de cortar o cabelo. Legal. É isso, né? É mais ou menos aquela coisa assim, o pessoal quer saber se eu tô com vontade de jogar bola. Exatamente. Eu vou ver com a minha vontade. Meus amigos aqui eu vou perguntar pra minha vontade. Não, ontem quando eu convidei o Lucas, eu vou ver aqui e já te respondo, pra vir no Sem Filtro. Vou perguntar pra mim não foi. Nesse caso não foi, mas... Maravilha. Ô, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta sobre algo que se debateu muito. Cara de gurizinho. É aquela foto do banco ali, Quem é que tá junto com o Lucas ali? Mano? Não, agora nessa foto aí. Esse aqui é o Bruno Coutinho. O Bruno Coutinho. Hoje ele foi treinador, acabou não iniciando o gauchão com o Monson, né? Mas hoje ele é treinador do Inter de Santa Maria. Uhum. Ele que fez o ano passado o acesso com o Monson e trouxe para a primeira divisão do O que eu ia te perguntar, Lucas, é o seguinte. O Grêmio está jogando muito mal, tem uma partida pavorosa contra o Mirassol, o Quinteiro Zé demitido, e com interino, imediatamente depois disso, o Grêmio joga como jogou, com a vontade que jogou, com a pegada que jogou, a partir das orientações pouquíssimas que o James Freitas deu. É lógico que tu jogou muito tempo na Europa, uma outra cultura e tudo mais, mas tu já conviveu com muita gente, já conversou com muita gente, conhece muito o vestiário. Esse negócio de que jogador derruba técnico, existe ou não existe? Não existe, eu não acredito. Bom, eu nunca tive em nenhum grupo, pelo contrário, né? Sempre nos momentos difíceis é quando o grupo tenta ao máximo segurar um treinador, segurar a bronca, porque assim... Os atletas, ninguém joga para perder, não existe. O que existe é um momento de ambiente ruim, de energia negativa e de não acreditar, talvez, naquilo que está sendo impondo. Então, eu acho que isso foi o grande problema do Grêmio. A gente via que os atletas não estavam conseguindo dar o que o treinador pedia e, ao mesmo tempo, o treinador também não estava com nenhuma flexibilidade em mudar alguma coisa. Então, acho que acaba que o ambiente ele acaba ficando muito ruim e aí acaba sendo a demissão, né? O time não rende. Isso aconteceu contigo, Lucas? Tu tá num trabalho que te pedem o que tu não podia fazer, sei lá, a gente imagina, todo mundo conhece como é que o Lucas jogava e tal. Num momento que tu fica mais de costas, a saída de bola não é contigo, é só com o zagueiro lateral, e aí tu rendia menos? Eu acho que quando acontece com um atleta ou dois, é diferente. A questão é quando o time todo, o coletivo não está conseguindo, né, fazer o que o treinador pede. Aconteceu uma vez, assim, o Roy Hodgson, foi um treinador, enfim, da seleção inglesa, do Fulham, e ele assumiu logo após o Rafael Benítez, no Liverpool. E ele ficou 6 meses no Liverpool. E para ficar 6 meses num clube inglês é porque as coisas vão muito mal. Né? E foi exatamente isso. Foi exatamente isso. A gente tentava, tinha uma forma de jogar totalmente diferente do que a gente estava acostumado. E também era pouco flexível e acabou que os resultados vão culminando a saída do atleta, do treinador. Né? Assim... Não tem como mandar todo mundo embora como os atletas, né? Obviamente que ao longo dos anos aí foram vários atletas indo embora por falta de performance, mas a mudança do treinador ela acontece por isso, né? Mas que jogador derruba treinador, eu acho, assim, eu nunca participei, né, de nenhum grupo que se reuniu e fala, não, nós vamos perder aqui porque esse treinador, não. Eu já participei de grupos que realmente
tentaram, de alguma forma, conversar com o treinador, dar ideias de mudanças, que eu acho que isso é válido, né? Mas tem treinador que é inflexível e acaba não aceitando. Né? Acaba batendo no teto. Pra gente, antes da gente ir pro campinho do Grêmio, a gente já vai projetar a escalação do Grêmio para a partida de amanhã contra o Godoy Cruz. Uma última pergunta, Lucas. Quando tu veio pro Grêmio em 2021, o Roger ainda estava treinando no Grêmio, né? Sim, o Roger que me trouxe de volta. E depois ele sai para a chegada do Renato. Como é que foi a saída do Roger ali? Porque também se tinha um pouco essa coisa de que o Roger não estava conseguindo fazer aquele time talvez jogar da melhor forma como poderia. Eu discordo. Assim, eu vou te falar assim, uma das coisas que eu mais sinto até hoje, desde que eu voltei, né, e quando eu voltei para o Grêmio, eu levei um tempo ali para voltar a performar, enfim, e eu não consegui talvez entregar o meu melhor futebol com o Roger, né? Então isso eu sinto muito, porque não por minha causa, mas eu acho que por vários fatores ele acabou saindo, né? Mas assim, vamos lá, o Roger teve uma sequência ali, acho que de 16, 17 jogos invictos, né? O Grêmio teve uma sequência de 3, 4 jogos com derrota, mas assim, eu não concordo que diziam que o Grêmio não estava jogando. Sim, o Grêmio, até com o Renato depois, não conseguiu. A gente não fez uma grande atuação. Não houve mudança de rendimento. Nós subimos. Não houve mudança de rendimento. É que a comparação era com o Cruzeiro, que por nomes não era brilhante, fazia um grande campeonato. Mas o Cruzeiro, eu vou te falar, foi um time muito... Eu joguei contra o Cruzeiro na Arena, né? E um time muito bem treinado, assim, que estava num ano maravilhoso. Né? Tanto é que aquele time no ano seguinte já teve dificuldade. Então, assim, eu não concordo que com o Roger não funcionou. A gente ia subir, né? Porque, enfim, com o Roger, com o Renato, eu acho que a gente ia subir, né? Porque o Grêmio, em termos de plantel, era superior a vários times, né? E não teve uma mudança. O que teve, obviamente, a presença do Renato, né? E toda aquela comoção e aquele envolvimento com a torcida, eu acho que trouxe isso e foi de forma positiva, né? Eu acho que isso foi a forma que eu vejo, assim. Eu tenho uma preocupação muito grande com o Internacional. Sabe que o Lisca também? Eu tenho uma preocupação muito grande com o Internacional porque o Internacional acabou empatando o jogo, né, no finalzinho, num pênalti que foi pênalti, né? Um pênalti meio infantil do zagueiro do Kaká do Corinthians, que não precisava no último lance do jogo puxar, né? E tanto que quem dá o pênalti, se você olhar de trás assim, é o Antony. O Antony já começa a pular. Ele vê no outro gol. E aí quando o árbitro foi ver no VAR, viu o Antony pulando, ele disse, pô, mas o goleiro do outro lado viu o pênalti, como é que eu não vou ver? Né? Então são coisas que acontecem, faz parte do futebol, né? Tem aquele gol ali anulado, uma bela jogada ensaiada. A gente conseguiu ia ser um golaço histórico. Conseguiu ver um gol de uma bela jogada ensaiada, é uma jogada ensaiada, tá? Mas eu acho que estava um pouquinho impedido, né? Me parece. Faltou, eu acho que o garoto que estava na frente do goleiro do Corinthians, do Hugo, ele deveria ter saído junto. Né? Ou a pior das hipóteses, correr para fora do campo, que ele tá fora de jogo. Se ele corresse, era mais fácil ele dar 2, 3 passos, ele estava na linha de fundo, já saía fora. E aí o Romero ia fazer o gol numa bela jogada, uma jogada ensaiada, né? Ia valorizar o treinador, que fala tanto que o treinador não tem repertório, não se trabalha jogada ensaiada. Daí quando tem a jogada ensaiada, você acaba fazendo um gol naquele momento do jogo. Era um gol que ia ser importante para o Internacional, ia dar confiança, ia dar moral. Poderia ser outro jogo. Não, porque seria bem em cima do gol do Corinthians. Sim, sem dúvida, seria outro jogo. Psicologicamente, principalmente, é o que o Internacional está precisando nesse momento. E aí, a partir desse gol, aí o Internacional perde um pouco, né? O Internacional perde um pouco o equilíbrio, emocionalmente fica um pouco abatido, os jogadores começam a ficar nervosos, é um cartão amarelo, daí já começa a reclamar do árbitro, e aí já começa a vir toda aquela carga que vem da torcida, a pressão, né? A pressão, e isso atrapalha a equipe, principalmente no momento que a equipe está jogando. E aí o Corinthians poderia ter matado o jogo. Eu achei que o Corinthians fez 1-0 e aí quis administrar esse 1-0. E no segundo tempo também. O Internacional não conseguiu produzir nada também no segundo tempo. O Internacional amassou o Corinthians. Não amassou. E o Corinthians também não amassou o Internacional. O Corinthians 1-0 para ele estava bom.
Administrou. E administrou, e isso pode acontecer num chute de fora da área, a bola desviar no zagueiro e entrar, um gol contra, uma falha, né? Um lance infantil, né? que o jogador acabou fazendo no último lance do jogo, né? E são coisas que acontecem. Mas é preocupante pelo momento, né? Que o Internacional vive. E se a gente olhar, eu acho eu acredito que a partir de agora o Ramon, ele vai, tanto ele como o Emiliano, eles já conhecem os jogadores a partir de 2 jogos. E o Internacional não pode jogar com 2 zagueiros. Colocaria mais um zagueiro. O Internacional, se nós analisarmos... Que é o que ele faz durante o jogo, né? Se nós analisarmos... Ele bota o mercado. Se nós analisarmos... Eu sempre digo isso, o treinador, ele tem que se adaptar às peças que ele tem. Daqui a pouco ele não gosta de jogar com 3 zagueiros. O Roger não gostava de jogar com 3 zagueiros. Mas não tem peças para jogar. Por quê? Porque você tem 2 laterais que atacam. Que não conseguem marcar ninguém. Que é uma avenida do lado direito e do lado esquerdo. Então você precisa ter 3 zagueiros. Então se você analisar, por exemplo... Né? Vamos raciocinar aqui. No jogo do Palmeiras, o primeiro tempo foi 4-0, numa linha de 4, com 2 zagueiros. O segundo tempo foi 1-0. Ah, mas o Palmeiras tirou o pé. Concordo. Ah, mas o Palmeiras não foi... Sim, mas foi 1-0 pro Inter, com 3 zagueiros. O primeiro tempo do Inter com o Juventude, eu assisti o jogo contra o Juventude. O primeiro tempo do Inter foi muito bom contra o Juventude. Até me surpreendeu. Com 3 zagueiros contra o Juventude, jogando bem, jogando direitinho, ganhando 1-0. Né? E o segundo tempo, né? Tava bem, estava encaixado. Fisicamente o Internacional está um pouco abaixo. Né? Na parte física, ele dá uma caída, mas o primeiro tempo foi bom. E aí você vem para o jogo do Corinthians em casa, e aí você pensa que você vai botar 2 zagueiros, você vai ser mais ofensivo. Mas aí o Internacional tem muito problema pelos lados. Né? O Aguirre tem problema de marcação. O primeiro gol é nas costas do Aguirre. As pessoas não podem... Ah, mas é só o Bernabé. Não, o Aguirre também não sabe marcar. Tem deficiência. O Bernabé também tem deficiência. E aí, naquele jogo... E aí você acaba o primeiro tempo 1-0, perdendo o jogo, jogando mal. Né? Teve 2 chances claras para poder ter feito o gol nos primeiros 4, 5 minutos. Não fez. E aí toma o gol, e aí emocionalmente o time sente, que é normal. Né? E aí o que faz o Ramon no intervalo? Ele recua. Ele diz, bom, é para mim tomar o segundo. Aliás, tomou o segundo. Estava um pouquinho impedido na frente, mas tomou o segundo. Seria uma tragédia se tu vai pro segundo tempo pro intervalo 2-0. E aí ele bota o terceiro zagueiro, bota o Mercado. Tá? Então, eu acho que o Internacional precisa rever o seu sistema de jogo. Né? Se você pegar os recortes dos últimos jogos, Palmeiras, Juventude, o próprio Grenal, você tomou 3 gols do Grêmio. Com 2 zagueiros. Ah, mas vamos botar o Gabriel Mercado e o Vitão. Não tá dando conta. Então tem que ser 3 zagueiros. Então eu acredito que agora ele vai insistir nos 3 zagueiros, que é um sistema que vai dar um pouco de sustentação no meio campo, vai dar sustentação, vai dar mais liberdade para o Alan Patrick jogar, né? Com os 3 zagueiros, com a Aguirre pelo lado direito, pelo Bernabé pelo lado esquerdo, com 2 volantes. Nós não temos um volante melhor que o Thiago Maia. Nós não temos um volante melhor que o Bruno Henrique. Não adianta achar que o Ronaldo é melhor, que não é, que o garoto lá, o Luiz Otávio é melhor. O Richard, não são. Então nós temos que dar confiança pro Thiago Maia e pro Bruno Henrique. O Bruno jogou o jogo todo ontem. Entendeu? Tem que dar confiança pros dois, porque não tem melhor que eles. Ah, mas não tem como contratar. Não tem como contratar, então não adianta você achar. E outra coisa, são jogadores com nome, são jogadores que custam caro pro clube, custo-benefício deles é caro. Então eles têm que entregar. E eles têm essa responsabilidade também. Entendeu? Então tu tem que dar moral, dar confiança. Pra quê? Pra botar o Alan Patrick, da ponta pro meio, e o Carboneiro e o Borré. O Carboneiro tá bem, né? Sim, acho que é o único que tá bem. O Carboneiro tá bem. Ele tenta, né? O Carboneiro tá bem. Por exemplo, você vai jogar contra o Botafogo. Qual é o lado mais forte do Botafogo? O lado esquerdo. Inclusive fez gol contra o Grêmio. O Cuiabano. Né, que só já não jogou no Grêmio, não sei como. Porque joga muito o Cuiabano, né? O Grêmio atrás do lateral esquerdo e se livrou do Cuiabano. Aí com o Lucas Esteves. E se livrou do Cuiabano. É engraçado o futebol. E aí você tem que travar o lado esquerdo, que é mais forte. O Vitinho é forte, mas não igual o Cuiabano. O Cuiabano faz gol. Ele tem gol. Então tu tem que fazer o quê? Botar quem em cima dele? O Carboneiro. Botar o Carboneiro. Tira o Carboneiro do lado esquerdo e coloca. Mas professor, eu gosto de jogar mais pelo lado esquerdo, sim, mas hoje não vai dar porque o lado esquerdo do Botafogo é melhor, então tu tem que estar lá em cima. Vamos dobrar a marcação e colocar você na garganta do Cuiabano. O Cuiabano já não vai passar.
Né? E o Patrick solto, do meio para a ponta, quando tiver a bola, o Patrick centraliza. Quando tiver sem a bola, né, para defender, o Inter vai defender no 3-5-2. Para atacar, vai atacar num 3-4-3. Porque o Patrick cai para o lado, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Ele tem essa qualidade. E aí ele fica um pouco mais livre. Por quê? Porque tem 2 caras de contenção, o Thiago Maia e o Bruno Henrique, roubando essa bola e entregando para ele. E aí ele vai flutuar nas costas costas dos 2 volantes do Botafogo, perto do gol. Não adianta o Alan Patrick vir buscar a bola no pé do zagueiro. Eu, quando estou treinando um time e eu estou no coletivo, e aí meu número 10, que a gente faz um sistema pro 10 jogar, aí ele vem lá atrás pegar a bola no zagueiro, eu apito, para. Se você vem pegar a bola aqui, no pé do zagueiro, a distância da minha defesa até o gol é 70 metros. Tu não vai ter perna para chegar lá. Eu quero você 30, 40 metros. Então, 30, 40 metros, você vai flutuar nas costas do volante e os nossos 2 volantes vão ter que te achar. Toda hora a bola é você. E aí você vai dominar e vai ter para fazer um passe, para chutar no gol, mas aí você está perto do gol. E aí pegar a melhor qualidade do que o Alan Patrick tem, que ele chuta. Né? Ontem ele entrou, a primeira que ele chutou, ele poderia ter feito gol. Isso, errou o gol. Ele errou o gol, mas ele está dentro da área. É a capacidade. Então eu não vejo outro sistema se não for com 3 zagueiros para o Internacional ter uma sustentação, ter uma performance melhor, né? E jogar melhor. Na nossa sabatina do GZH, o senhor falou que estava entrevistando algumas pessoas, o senhor e o Dutra. Avançou com alguém? A gente vai ter um executivo de ponta para o próximo ano? Que vamos ter um executivo profissional, conhecedor da função, conhecedor de mercado, porque o Grêmio não é escola de formação. É escola de formação de jogadores, não de profissionais. O Grêmio não pode colocar num cargo importante como executivo de futebol alguém que não tem experiência para aprender no Grêmio. Nós temos que contratar um profissional pronto, capaz, que sente na cadeira e eu diga para ele, olha aqui, ó, tu tem aqui 37 jogadores, eu preciso que tu me limpe aqui X. E ele tem que saber como fazer. Que os coloque no mercado com um ganho possível. Exatamente. E ele está empregado em algum clube? Está. Ele é tão bom que está empregado. Mas ele disse pegando o mapa do Brasil, que ele aceita trocar de emprego. Se nós estamos conversando e estamos considerando a possibilidade de ele vir, é porque ele aceita. É um daqueles nomes, eu sei que você não vai falar, e essa não é a minha pergunta, tá, Odorico? Me entendo. Mas é um daqueles nomes das manchetes que o Brasil conhece, que são os tubarões do mercado brasileiro. Tubarão também, mais uma vez, no bom sentido. Daqueles conhecidos. Depois dessa pergunta vem outra, eu vou te dizer que essa é a última. É um bom executivo. Não, mas sabe que eu acho que eu entendi o que o Marco quer perguntar. Porque tem alguns nomes que até assim o torcedor, o imaginário, ele já conhece, né? Claro, pode ter um outro nome que não seja tão midiático, mas seja bom pra caramba, não estou dizendo isso. Claro. Mas já tem assim, sei lá, o Rodrigo Caetano. Todo mundo sabe quem é o Rodrigo Caetano, né? Um estrangeiro, por exemplo. O Boto, que tinha feito um ótimo trabalho lá fora. A gente entendeu só para como é que é esse nome. É uma pessoa que, os que nós estamos conversando são pessoas profissionais, competentes, que já mostraram capacidade de gerir futebol de clube profissional do Brasil. Perfeito. Então, um homem grande, graúdo. Aquela pergunta que você está respondendo, claro, porque você tem que responder. Vamos lá. O Grêmio tem treinador, ele tem contrato até o fim desse ano, com opção de renovação se o Grêmio chegar a Libertadores, né? Então, se você ouviu que ele tem no ano que vem contrato, não tem. Só se conseguir agora. Esse ano, até o fim do ano, no caso Mano. E o Grêmio tem a figura do Felipão, que também veio nesse conjunto, junto com o Mano, para mudar o que o Grêmio estava fazendo no Campeonato Brasileiro. Os 2 nomes, Odorico, por favor. Filipão é uma lenda dentro do Grêmio, uma pessoa com currículo mundial. Seleção brasileira, seleção portuguesa, Grêmio, títulos incontáveis no Grêmio. Filipão vai permanecer conosco, porque é uma pessoa que dá equilíbrio dentro do vestiário, conhecimento, uma pessoa que nos dá segurança dentro do vestiário. O Mano Menezes é o técnico do Grêmio, nós estamos acompanhando, torcendo por ele, e no final do ano nós vamos avaliar, dependendo da forma como o Grêmio terminar o ano, porque nós vimos vindo mais ou menos, daí vieram os reforços, o Mano conseguiu equilibrar o time, conseguiu dar uma cara de time,
Eu sempre digo, o Mano talvez seja dos treinadores brasileiros o que mais consegue arrumar time. Ele pega o time torto e ele consegue dar um padrão de jogo e a gente sabe o que esperar. E ele não estava conseguindo fazer isso no Grêmio. Com a janela ele conseguiu. Agora a gente viu contra o Bahia, né, um jogo triste para nós gremistas, que faltaram os jogadores da janela, quase todos, e o time voltou a ser o Grêmio de antes. Então, o trabalho do Mano ele precisa ser avaliado dentro do contexto com os jogadores da janela. Vamos ver como termina o ano e aí vamos tomar a decisão. Qual é o modelo de futebol que o Odorico prefere, assim, idealmente, digamos? É o Grêmio campeão da Libertadores, que tu participaste, que tinha mais posse de bola, era um time que dominava o jogo, com posse, muitos passes acertados, assim, para aquele padrão Michael, né? Ou é o modelo, sei lá, mais atrás do Filipão, que era um time de muita qualidade também, mas era um time de mais transição, de mais força, enfim. Qual é o que o Odorico prefere? Um presidente para montar. Quando fala em modelo de jogo, quando está com a bola ou sem a bola? Com a bola me agrada muito o time de 16, 17. Propositivo. Que ele se defendia com a bola praticamente. Né? Porque... E até, Diogo, isso é uma questão interessante, que não existe no futebol brasileiro, como regra, a definição de modelo de jogo. E talvez isso seja uma discussão que precisa ser feita no Grêmio. De o Grêmio ter um modelo de jogo definido e a formação já vir dentro desse modelo, para não ficar aleatoriamente. Eu ganhei um jogador de velocidade, então subiu da base 1 e 2 e o time vai jogar de uma forma. Subiram jogadores técnicos, nós vamos jogar de outra forma. Seria muito bom, e eu entendo assim como muito positivo, se houvesse no Grêmio um consenso de estabelecer um modelo de jogo e a formação ter como base esse modelo de jogo. Eu entendo que seria um ganho muito, muito bom. Posso fazer mais uma última? Claro, claro. O candidato, seu adversário, o Calef, ele falou aqui no programa que estava trabalhando, conversando com um jogador padrão Soares para tentar contratá-lo, né, para fazer dele um ponta de lança de um projeto de marketing, enfim. O senhor tem algo do gênero, assim, como é que o senhor pretende trabalhar esse tipo de questão, assim, de repente trazer um jogador mais conhecido para ele ser um projeto de marketing ou não? A Kek me fez essa pergunta lá depois eu disse só um. Só uma? Só uma? Eu acho que nós temos sim ideia de reforçar o time com pelo menos um grande jogador, sabe, que mexa com a torcida. Não vou prometer que é maior que ninguém, mas vai ser um jogador que vai mexer com a torcida. Se falou muito, eu acho que não é esse jogador, tá? Mas é um bom atleta. Se falou muito do Roger Guedes. Naquele período de que o Marcelo, junto com o Dutra, estariam buscando um reforço de peso já para essa janela. O Roger Guedes é um desses jogadores que podem vestir a camisa do Grêmio na próxima temporada? Ele foi considerado na época e pelo que até onde eu sei, o valor do passe extrapolou, né, o que se pensava pagar, e ele foi, no momento, não está se pensando em Roger Guedes. Mas já tem conversa, desculpa, Marcos, já tem conversa com esse jogador que vai mexer com a torcida? Já teve algum primeiro contato ou ainda não? Tem contato e estamos aguardando o desdobrar da eleição. E ele fala ou ele habla, como a gente pergunta sempre, né? Aí, é português? desse jeito, como disse o Rodrigo, vai uma pergunta atrás da outra, a gente chega no Jornal da Globo.